Evangelho do Dia. A Palavra de Deus comentada e narrada. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Estaremos refletindo hoje o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "Que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou o que foi. Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram, e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fica conosco, pois já é tarde. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes nos sentimos desanimados, desiludidos, desesperançados, sem perspectivas de dias melhores? Não temos motivação, não enxergamos horizontes. Quando sentimos que a nossa vida está ficando sem cor, que já não vemos mais sentido em nada, é sinal de que está faltando algo imprescindível na nossa vida, e esse algo é a fé. É a fé que dá cor à nossa vida. É a fé que coloca brilho no nosso olhar, que amplia o nosso horizonte. Fé foi o que faltou aos 2 discípulos de Jesus, que por não verem mais razões para permanecer em Jerusalém sem a presença de Jesus, decidiram retornar para o povoado de Emaús, um tanto distante de Jerusalém. Abatidos, e por que não dizer decepcionados
com tudo o que acontecera com Jesus, a quem eles haviam confiado o destino de suas vidas, esses discípulos que representam todos os enfraquecidos na fé, deram como encerrada a bela história de amor que eles haviam vivido com Jesus. O evangelho que nos é apresentado no dia de hoje nos convida a refletir sobre a importância de confiarmos nas promessas de Jesus. Foi esta confiança que faltou a esses discípulos que perderam a esperança muito rápido. Um sinal de que eles ainda não haviam confiado de fato no que Jesus havia lhes revelado antes de sua morte. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Enquanto caminhavam de volta para Emaús, esses dois discípulos iam conversando a respeito do acontecido e num dado momento Jesus aproxima-se e entra na conversa deles. Mesmo com Jesus caminhando e conversando com eles, eles não o reconheceram. Estavam como que cegos, ainda carregando com eles a lembrança de um Jesus morto. A falta de fé destes discípulos, intitulados como discípulos de Emaús, ofuscou seus olhos, impedindo-os de ver o Jesus vivo que caminhava com eles. Eles só foram reconhecer Jesus no momento em que ele partiu o pão. Foi a partir deste instante que seus olhos se abriram e eles puderam vivenciar a alegria de estarem diante do Cristo ressuscitado. Movidos pela alegria do reencontro com Jesus, os discípulos de Emaús retornaram para Jerusalém, indo contar aos outros discípulos o que lhes acontecera, isto é, falar-lhes sobre a experiência que tiveram com Jesus ressuscitado. Estes dois discípulos, que demoraram tanto para reconhecerem Jesus, representam todos os que ainda não têm uma fé consistente, os que perdem a esperança facilmente, que se dão como vencidos diante de um suposto fracasso. Que esta lentidão em reconhecer Jesus não se repita conosco. Que nós não sejamos cegos, lentos, para reconhecer a sua presença junto de nós. A narrativa nos desperta ainda sobre a importância de buscarmos sempre um jeito atencioso de viver a fé, chamando a nossa atenção sobre algo que quase não praticamos nas nossas relações humanas: ouvir o outro, caminhar com ele, conhecer a sua história. Foi isto que Jesus fez enquanto caminhava com os discípulos de Emaús. Ele falou com eles, os ouviu, conheceu a história deles. Ao contrário de Jesus, muitos de nós somos indiferentes ao outro, até mesmo dentro de nossas casas. Quantos filhos mal falam com seus pais e quantos pais não reservam tempo para estarem com seus filhos? Meu irmão e minha irmã, a nossa missão nasce a partir do nosso encontro pessoal com Jesus e cresce à medida do nosso envolvimento com Ele. Busquemos então sempre nos alimentar na fé, pois é a fé que nos faz sentir a presença do Cristo ressuscitado que caminha ao nosso lado. Amém? Meu irmão, minha irmã, tenha um excelente e abençoado dia. Fique na paz de Jesus e até amanhã.